Então gostaria de começar a cerimônia passando a palavra para o nosso presidente, Alessandro Leone. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria muito grande poder realizar esse evento com a casa cheia, com tantos apoiadores do pré-candidato Tarcísio Gomes Freitas. Eu falava com ele há pouco do carinho que as pessoas entravam em contato com a associação comercial a respeito da candidatura. Então, realmente, é muito gratificante a gente fazer um evento desse com sucesso. Esse evento faz parte do ciclo de palestras que nós estaremos realizando com os candidatos a governadores do estado de São Paulo. E hoje recebemos nessa noite aí ele que foi ministro de infraestrutura do Brasil, uma bagagem muito grande, tem muita história para poder contar para todos nós. Agradecer a nossa diretoria que está em peso aqui hoje, participando, que tem nos apoiado, vários empresários, presidentes de associações comerciais aqui já mencionado, presidente da Ordem dos Advogados, o Dr. João Paulo Jarte, obrigado pela presença. Toda a classe política aqui também, queria saudar na figura do meu amigo Fábio Soares, obrigado pela presença. Os deputados presentes também, eu não vou lembrar o nome de todos aqui, como disse o nosso vice-presidente Sérgio Canuri, nós somos uma boa parte da bancada aqui da Assembleia Legislativa, mas eu quero cumprimentá-los todos aí na figura do deputado Celso Russomano. Joia? Bom, vamos dar início. Nós separamos esse evento em duas etapas. A primeira etapa, onde nós vamos fazer um bate-papo com o ministro, e na segunda etapa, onde nós abriremos para pergunta. Essa primeira etapa está sendo gravada e está sendo transmitida ao vivo agora pelo Instagram, e na sequência a gente vai abrir para algumas perguntas pessoas já pré-selecionadas. Nós recebemos aqui, para que vocês tenham ideia, quase 300 perguntas. Infelizmente nós não vamos conseguir responder, senão a gente não sai daqui hoje, viu, deputado? Mas a gente vai estar encaminhando todas as perguntas aí à assessoria do Tarcísio. Bom, Tarcísio, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui em nossa casa, em São Caetano do Sul. Hoje, o senhor não fala só para São Caetano, o senhor está falando pelo grande ABC todo, das 7 cidades que compõem o grande ABC. E eu queria que o senhor iniciasse falando quem é o Tarcísio, e o que motivou essa empreitada, pelo estado de São Paulo. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu sempre repito que eu sempre acho que pode ser mais coordenado e com mais energia. Boa noite! Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção. Obrigado, Alessandro, Sérgio, deputado Celso, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades, todos os empresários, todas as pessoas aqui presentes. Fico aqui extremamente feliz. Isso aí enche a gente de motivação, pode ter certeza, é uma usina geradora de motivação, quando a gente vê esse tipo de recepção. Quem é o Tarcísio? O Tarcísio é um cara comum, não tem nada demais. É um cara engraçado. Hoje me acusam de ser carioca, Pô, ele não pode ir para São Paulo porque ele é carioca. Realmente, eu nasci no Rio de Janeiro, morei lá até os 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade no Rio de Janeiro. Depois eu segui com meu pai para Brasília, meu pai foi transferido para Brasília. Ingressei no Exército, nas fileiras do Exército, aonde? Na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Comecei minha vida profissional, portanto, em São Paulo, em Campinas. Uma trajetória dentro das Forças Armadas que foi para mim muito rica, cheia de experiências. Passei pela Academia Militar, pelo Instituto Militar de Engenharia, lá fiz a minha graduação, depois voltei para fazer o mestrado em Engenharia de Transportes. Tive a oportunidade de servir no Nordeste, de servir na Amazônia, de servir na Missão de Paz das Nações Unidas no Haiti, e aprendi muito. O Exército é uma escola de vida, é uma escola de brasilidade, é o melhor primeiro emprego que existe, porque quando eu servia nas unidades de engenharia, várias vezes nós recebemos jovens que estavam começando sem nenhuma perspectiva. Eles ingressavam nas fileiras do Exército e lá eles se tornavam profissionais, além de cidadãos. Eles iam lá aprender o ofício, então era aquele soldado muito simples, de família humilde, muitas vezes lá do interior da Amazônia,
que ia sair lá um encarregado de campo, um chefe de equipe de terraplanagem, um topógrafo, um operador de máquinas. Ele saía das fileiras do Exército para o mercado. É o melhor primeiro emprego que existe. E isso faz a diferença na vida de muitas famílias. Então, aquela história do serviço militar obrigatório, há muito tempo ele deixou de ser obrigatório. As pessoas procuram um exército e querem, a partir do exército, uma perspectiva. E isso, de fato, acontece. Muitos jovens são formados. E a gratidão que eles têm pelas Forças Armadas é impressionante. Eu acho que quem passa pelo exército nunca esquece. De fato, é uma experiência muito bacana. Isso um pouco molda o profissional que a gente se torna, porque o pessoal pensa muito no ministro. A gente não nasceu no gabinete. Eu tive experiências muito ricas de morar no interior do Nordeste, onde a água não chegava, problema que o nosso presidente está resolvendo agora, com mais de 3 mil quilômetros de canal. Servi no interior da Amazônia, cheguei a morar 1 ano num barco, trabalhando no gasoduto Guari-Manaus, fazendo o gasoduto, né, desde da bacia petrorífera de Jurucu até realmente Manaus. Então essa vivência de Amazônia foi muito legal, com 6 anos na Amazônia, aprendi muito lá naquela região. Depois saí do Exército para a Controladoria Geral da União, fui auditor, fui coordenador geral de auditoria da área de transportes, virei diretor do DENIT, fui diretor executivo, diretor geral. Quando eu estava no DENIT, fiz concurso para a Câmara dos Deputados, então virei consultor legislativo da Câmara. E na virada do governo Dilma para Temer, fui chamado para ser o secretário do PPI, do Programa de Parceria de Investimentos, para conduzir um programa de concessões e privatizações. Foram realizados em 2 anos e meio 127 leilões de concessão e tive a oportunidade de conhecer o presidente Bolsonaro, né? Fui apresentado a ele, por incrível que pareça, apesar de ser do Exército, ter sido do Exército, e apesar de trabalhar na Câmara dos Deputados, eu não conhecia o presidente, fui conhecer na transição. E fui apresentado a ele, conversamos, e ele fez um convite para eu ser o ministro da Infraestrutura, um honroso convite, e que foi uma experiência maravilhosa na minha vida, a melhor experiência profissional que eu tive, até porque trabalhar com o presidente Bolsonaro é uma experiência muito bacana. É um cara diferente, é um cara diferenciado. Eu não tenho dúvida que é um cara escolhido para fazer a diferença, né? E é por isso que talvez ninguém entenda por que um cara que superou tantas crises, enfrentou tantas crises, apanha 24 horas por dia, possa ser tão resiliente e possa ter o carinho das pessoas. Ele é diferente, ele tem uma luz própria. E é isso que faz dele essa grande estrela, esse grande fenômeno. E eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado com ele. Então, sem dúvida, orgulho das realizações desse governo, das coisas que esse governo fez, entregou. E agora estamos na frente de um novo desafio. E um desafio que o presidente nos colocou. Olha, por que você não vai para São Paulo? São Paulo? Mas, de fato, por que não? Essa foi a pergunta que eu sempre fiz no Ministério, né? Toda vez que uma pessoa me falava que não dava para fazer alguma coisa, eu sempre disse, vamos trocar o não dá pelo por que não. Por que não fazer isso? Por que não ir nesse caminho? Por que não ousar nessa questão? E talvez o Estado de São Paulo esteja merecendo ousadia. Talvez esteja merecendo inovação. É engraçado que os estados que mais crescem nos Estados Unidos são os estados do Texas e da Flórida, justamente os estados que estão apostando fortemente em tecnologia, em inovação, e nós temos um espaço muito grande para isso. Olha, a pandemia e agora a guerra da Ucrânia abre uma oportunidade, porque empresas vão ter que se recolocar. O mundo percebeu que talvez não vale a pena manter a concentração da produção em alguns países. Nós vamos passar por um momento de reespecialização, de redistribuição dessas cadeias globais de produção. O mundo está passando por um momento de transição energética. E por que não esse momento, ou essa transição, ser liderada pelo Estado de São Paulo? O Estado que cresceu muito em função da cana-de-açúcar, mas que hoje pode gerar o etanol de segunda geração, você pode ter a cogeração de energia, você pode ter o biometano, a partir da cana. Olha quanta coisa. Um estado que importa 73% da energia que consome, mas pode produzir muita energia aqui, a partir do gás que vem do pré-sal, a partir do gás que vem do campo. E se a gente produz mais energia, se aumenta a oferta de energia, eu vou poder reduzir o custo da disponibilização dessa energia e facilitar a vida do empresário. Um estado que precisa de uma nova abordagem do ponto de vista tributário. Ora, quanto uma restituição de crédito ICMS
pode gerar de emprego. A partir do momento que a gente promove uma redução ou a devolução de crédito, esse crédito vai virar investimento, vai virar ampliação de planta, vai virar emprego. O que nós podemos fazer na área de educação? Olha o que o Paraná está fazendo, conjugando o ensino presencial com o ensino à distância, focando no ensino profissionalizante, trazendo a tecnologia para dentro da sala de aula, trabalhando com central de produção de conteúdo. São coisas maravilhosas, estão a nosso alcance, e o Estado de São Paulo pode e deve liderar este processo. Por que uma escola no Apiaí, lá no Vale do Ribeira, tem um desempenho melhor do que uma escola no centro de São Paulo? Essa pergunta nós temos que fazer e começar a trocar as experiências. Então nós temos tudo para ter excelência no ensino e para ter um ensino profissionalizante que converja para a necessidade do mercado. Então, por que não São Paulo? São Paulo tem um caminho enorme para a gente percorrer. Por que não ter o trem Americana Campinas Cidade, o trem Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, e por aí vai. Tem muita coisa para fazer e esse estado tem que voltar a ser a grande locomotiva do Brasil. Quando o senhor chegou no Ministério da Infraestrutura, qual foi a situação que o senhor encontrou lá e qual o balanço depois de 3 anos e alguns meses? Isso é interessante, porque eu tenho gastado muita energia hoje estudando os problemas de São Paulo e elaborando um plano de governo. Aliás, um velho conhecido de todos vocês vai liderar esse processo, que é o Guilherme Afif Domingos. Então, um cara experiente, mas eu botei craques como Jorge Lima, João Sampaio, Bruno Serapião e outros no meu time de plano de governo. Engraçado que tem gente que me diz o seguinte: não, você vai perder tempo com isso, isso é bobagem, isso é para você ver depois da eleição, caso eleito, você tem que escolher 4, 5 ideias força, não gasta energia com plano, plano é importante. E eu entendo que se a gente tiver plano e bom time, é irresistível. Quando nós chegamos no Ministério da Infraestrutura, nós tínhamos um plano. Nós, no primeiro dia de trabalho, nós falamos que íamos trabalhar na transferência maciça de ativos para iniciativa privada. Há um gap de logística para resolver. E para resolver esse gap você precisa de investimento, mas não tem espaço orçamentário para isso. Da onde é que a gente vai buscar o recurso? Da criatividade e da iniciativa privada. Segundo problema, resolver as questões que nós herdamos. Obras paralisadas, contratos de concessão mal sucedidos. Houve uma época no Brasil que houve a mistura da ideologia com a aritmética. E eu vou contar uma coisa para vocês: misturar ideologia e aritmética sempre dá errado. Sempre dá errado. Onde se misturou ideologia e aritmética? Quando se conceberam projetos em que havia o descasamento de demanda e investimento. Quando havia mistura de obra pública e obra privada, quando a gente impunha a participação de empresas estatais no capital da sociedade de propósito específico. E quando a coisa não fica de pé, vamos utilizar o banco público como variável de ajuste. Vamos lá promover um crédito subsidiado, com uma taxa de TJLP, para fazer o projeto dar certo. E isso afasta o investidor estrangeiro, que passa a percepção que o mercado brasileiro é fechado. O que aconteceu? 100% de fracasso. Todas as concessões feitas nesse molde deram errado. E obviamente a gente trilhou uma curva de aprendizado. Então, quando houve essa transição, principalmente quando o presidente Temer assumiu, a gente rompeu, a gente saiu de uma era anti-business e entrou numa era pro-business. Mas aprendemos a fazer projetos. Os nossos projetos hoje são referência, porque nós aprendemos a tratar risco de câmbio, nós aprendemos a tratar risco de demanda. Risco de câmbio, que era uma coisa insuperável, sempre presente nos debates, a gente está tratando dentro dos contratos, utilizando, por exemplo, a outorga variável para amortecer variações de câmbio. Então, quando há uma depreciação, a gente acresce no valor, a gente abate do valor devido de outorga variável o valor perdido na depreciação. Ou quando há um ganho com apreciação, a gente acrescenta no valor devido de outorga variável aquele ganho de apreciação, de forma que eu trabalhe com débitos e créditos dentro de uma conta gráfica até o final do período de financiamento. Isso é sofisticadíssimo. A gente aprendeu a fazer projetos que têm reserva de liquidez, ou seja, são projetos que têm resiliência para enfrentar situações que são conjunturais.
E nós demos uma boa demonstração disso na pandemia. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a pandemia como uma situação de gasto fortuito de força maior e a promover os equilíbrios econômicos e financeiros. Isso passou para o mercado uma sensação de segurança e garantiu o sucesso dos leilões que nós fizemos na sequência. Então a gente aprendeu a estruturar projetos. Outro ponto importante é que a gente resolveu promover mudanças em marcos regulatórios. A gente abriu o mercado do transporte rodoviário interestadual de passageiros, que era um tabu. A gente promoveu mudanças no setor de aviação. Nós implementamos uma mudança importante na cabotagem. Aprovamos a lei de cabotagem. E a lei de cabotagem significa reavaliar política pública. Aí outra questão. Toda política pública tem que ser reavaliada, para a gente saber se ela é efetiva. A cabotagem não avançava na velocidade que deveria, porque se partia do pressuposto que a gente tinha que proteger a indústria naval. Perfeito. Agora vamos ver se a premissa está correta. O que a indústria naval produziu em termos de cabotagem? Muito pouca coisa. Onde é que a nossa indústria naval ficou eficiente? No apoio marítimo, no apoio portuário, na navegação interior. Opa, então vou preservar essas vocações, mas vou abrir a cabotagem. E nós abrimos o mercado ferroviário. Eu acho que esse é o grande ganho que nós vamos ter, que passaremos a ter ferrovias quase privadas no Brasil. E é simples entender. Se o empreendedor quer fazer e operar uma ferrovia, por que não poderia? Se uma empresa de celulose que está em Lençóis Paulista quer fazer o seu ramal para Pederneiras, por que ele não pode? Nós permitimos isso. E a gente achava que abrindo o mercado a gente ia receber 8 pedidos de autorização, porque eram ferrovias que estavam caindo do pé de maduras. Bom, nós recebemos 80 pedidos de autorização para 20.700 quilômetros de novas ferrovias. Isso aí dá uns 240 bi de investimento em ferrovias que vai acontecer nos próximos anos. Esse investimento se materializando, a gente aumenta a oferta de ferroviária e isso vai trazer uma redução no custo de transporte para os próximos 15 anos da ordem de 30% a 35%. Então é algo sem precedentes. Então eu poderia dizer que, se a gente fosse pensar em legado, os maiores legados estão justamente nas reformas regulatórias que permitem a chegada do investimento, na conclusão de obras inacabadas, e tem coisa que não tem preço. A gente se acostumou a ver todos os anos aquelas filas quilométricas de caminhões atolados na BR-163 Pará. Por que isso? Porque tinha um trecho enorme lá não pavimentado e o escoamento da safra do Mato Grosso se dá no período de chuva. Rodovia não pavimentada, caminhão pesado na época de safra no inverno amazônico, dá problema. Então todo ano tinha atoleiro. Em 2019 não foi diferente. A gente estava lá com 60 quilômetros de fila de caminhão num lado, 50 quilômetros de fila de caminhão no outro sentido. Tudo travado. E aí o caminhoneiro já parado há 10 dias, já faltando a comida, faltando a água, e você pensa, puxa vida, nós vamos falar do carnaval. E a sensação que eu tinha é que, poxa, eu vou chegar e vou falar com esses caras, eles vão me bater. Eles devem estar muito revoltados. E quando a gente chegou lá, a gente foi conversar com os caminhoneiros e eu dizia para eles, olha, tá ruim, né? Eles, doutor, tá ruim. Mas eu falei para eles, vai melhorar. Nós vamos terminar essa rodovia. E engraçado é que eles acreditaram. Por que eu digo que é engraçado? É porque o brasileiro tem esperança. O brasileiro acredita em você. Ele acha que você vai poder fazer alguma coisa para melhorar a vida dele. O brasileiro age de boa fé. Ninguém partiu para a agressão e eles poderiam estar muito nervosos. Eles acreditaram que a gente ia fazer a diferença. Eu disse, olha, compromisso do presidente Bolsonaro, ainda este ano isso aqui vai estar pavimentado e vocês nunca mais vão passar por esses atoleiros nessa rodovia. Bom, em novembro a gente concluiu a rodovia, ela foi asfaltada e não vimos mais estação. Isso não tem preço. Como não tem preço você concluir, por exemplo, uma ponte do Abunã, lá por décadas, por muito tempo, né, a vida toda, as pessoas para atravessar o Madeira precisavam da balsa. Horas de fila, às vezes R$200 para fazer uma travessia, e está lá a ponte e tantas outras.
e os canais que levaram água para o Nordeste, a conclusão da transposição, a conclusão da ferrovia Norte-Sul e por aí vai. Então, acho que a reforma regulatória, a conclusão dessas obras paradas, essa nova forma de fazer modelos para trazer a iniciativa privada, fazem parte aí desse legado, que também se soma ao fortalecimento institucional, para que a gente não sofra com o risco da descontinuidade, para que aquilo que está sendo feito seja perenizado. É muito comum, né, ministro, na administração pública, a descontinuidade dos projetos, né? Projetos bons, eles acabam não tendo continuidade. As eleições nacionais, elas estão bem polarizadas hoje. Pouco espaço para uma terceira via, muito pouco espaço para uma terceira via. Quais são os reflexos disso na campanha da São Paulo? Olha, quem sou eu para fazer análise política? Um debutante em política. Mas eu acredito que há uma tendência muito grande, e não deve ser diferente disso, que o que vai acontecer no plano nacional vai se reproduzir no plano estadual. E tem sido assim historicamente. Sempre a eleição estadual acaba ancorada, principalmente no estado, que é uma potência, como o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, ela acaba ancorada na eleição presidencial, nas candidaturas dos presidentes mais fortes. É engraçado, nós temos agora o confronto de um ex-presidente com um presidente. O que isso significa? Que não tem espaço para mais ninguém. Então não tem terceira via. Não terá terceira via. Então quem pensa na terceira via, esquece, não haverá. Nós já estamos vivendo o segundo turno. Está claro, as cartas estão na mesa. E assim sendo, a gente já sabe o que vai acontecer. Eu acho que vai haver a reprodução deste cenário também no plano estadual. É a tendência, porque são duas forças políticas que têm tração e acabam, portanto, trazendo os eleitorados fiéis. Então eu não vejo muito espaço que a gente tenha nada diferente disso. A gente vai ter o confronto desses dois projetos. E é uma coisa interessante quando você tem também essa disputa entre esses dois, entre o ex-presidente e o presidente. É como se o governo Temer e o governo Dilma simplesmente não tivessem existido. A gente... Hoje, as pessoas só conseguem enxergar o governo Lula e o governo Bolsonaro, mais nada. Então, nós vamos ver neste ano o confronto desses dois projetos, desses dois projetos de Brasil. E aí, gente, desses dois projetos de Brasil, eu particularmente já tenho o meu. Eu sei exatamente o que eu quero. Muito bom. Muito bem. O maior colégio eleitoral do Brasil, mais de 46 milhões de habitantes. Os problemas também são gigantes. Quais são os maiores desafios e os maiores gargalos que o senhor vê hoje no governo do Estado? Olha, onde é que o calo do paulista está apertando? O paulista está com uma percepção que está perdendo a saúde. O que está acontecendo? A gente está com um problema de financiamento da saúde. Há um congelamento de anos na tabela do SUS, você tem uma alta complexidade muito baseada na filantropia, nas fundações, e esse sistema já não está dando conta de se manter solvente. Como é que as Santas Casas têm sobrevivido ao longo do tempo? Cada vez mais, diminuindo o atendimento de SUS e aumentando o atendimento de convênios. Você tem filas aí para tratamentos eletivos, a pandemia agravou esse cenário. Você tem uma atenção primária ainda de baixa resolutividade, então muita gente que poderia ter o seu caso equacionado na atenção primária acaba indo para média e alta complexidade, então você estressa o sistema, uma falta de comunicação de sistemas e de prontuários, o que leva a um desperdício de recursos, a exames que são feitos em desnecessidade. E onde é que se tem que atuar? Justamente na gestão correta da distribuição de medicamentos, principalmente aqueles mais caros, na questão da telemedicina,
da inserção da tecnologia de informação na saúde. Então, quantas pessoas podem ter seus casos resolvidos por meio da telemedicina na atenção primária? E isso enxugar ou diminuir a demanda da média e alta complexidade, que vai ser cada vez maior, até em função do envelhecimento da população. Como que a gente vai equacionar essa questão do funding, né? Então a gente tem que eliminar desperdício, a gente tem que ter interoperabilidade de sistemas. Então existe uma série de medidas de gestão para fazer com que o recurso sobre e a gente possa manter o sistema de saúde solvente. Esse é um ponto. Outro ponto é segurança pública. Acho que todo mundo está sentindo na pele as mazelas da segurança pública. É interessante a adaptação do brasileiro para coisas que, na minha visão, não são normais. Quando a gente fala algumas coisas, aí vem logo o especialista disso, o especialista daquilo. Será que é normal a pessoa ter que ter 2 celulares? Um em casa para poder fazer a movimentação do Pix e o outro para ele andar na rua, para ele ser roubado? Não, aqui está meu celular para ser roubado. O do Pix ele fica em casa, porque eu não posso andar com ele na rua. Quantas vezes eu já ouvi aqui em São Paulo? Não, carro blindado agora é uma necessidade. Carro blindado é uma necessidade? Isso faz sentido? Aí eu falei das câmeras, puxa, foi uma polêmica danada, né? Nossa, mas apresentou resultados extraordinários, é mesmo? Quem que a gente vai confiar? Eu confio no agente de segurança, eu confio no policial. A câmera, para mim, é um voto de desconfiança para o profissional da segurança pública. Mas este profissional, ele passa por treinamento, ele coloca a farda, ele corre risco e vai para a rua para nos defender. E é interessante, porque quanto é que custa essa câmera por dia? E o que é pior, quanto é que custa para armazenar todos esses dados? Uma fortuna de dinheiro. Então a gente preferiu vigiar o policial, ao invés de vigiar 350 mil condenados pela justiça em processos que transitaram em julgado, que estão soltos, sem nenhum tipo de monitoramento do Estado, roubando, assaltando, praticando crimes. E quanto é que custa uma tornozeleira? Quase 1/3 da Câmara. Então isso faz sentido do ponto de vista econômico? Na minha opinião, não faz. Mas diminuiu a letalidade. Na verdade, diminuiu o engajamento. Diminuiu o engajamento. O policial está constrangido. O policial não pode receber denúncia porque a pessoa chega e está sendo filmada, vai ter sua identidade revelada, né? Então isso é um problema. O fato é que as pessoas estão se sentindo inseguras. E a Polícia Civil, que está lá sem concurso, com os quadros envelhecidos, com um déficit de profissionais que já supera os 15 mil profissionais. Alguns policiais estão tirando dinheiro do bolso para trabalhar. E sabe por quê? Porque eles têm motivação. Agora, uma coisa importante: nós precisamos de segurança, porque a segurança traz a ordem, e sem ordem não tem progresso. É por isso que a gente precisa trazer segurança. E um ponto fundamental: emprego. Nós precisamos de emprego, e quem pode gerar emprego é o setor produtivo. E aí nós precisamos de inovação, nós precisamos de investimento em tecnologia, nós precisamos de desoneração tributária. Engraçado que na pandemia, quando o governo federal baixou tributo de mais de 600 produtos, aqui no estado de São Paulo subiu o tributo, asfixiou o setor produtivo com aumento de ICMS. E agora a gente pode fazer um movimento oposto. É falso achar que um movimento oposto necessariamente prejudica as contas. Até prejudica num primeiro momento, mas no segundo momento você desonerou, você estimulou a atividade, estimulou o investimento, você vai ter ampliação de plantas, ampliação de fábricas, geração de postos, você vai criar oportunidades. E aí, para dar o contorno final, você precisa de uma educação que consiga construir essa ponte com as oportunidades. E tem mais uma coisa que é em especial, preocupa, não é uma questão só de São Paulo, mas é do mundo inteiro, né? Nem só do Brasil, que é a questão habitacional. E aí é impressionante, porque a quantidade de acampamentos que nós temos hoje nas cidades, em especial na capital. E o que está acontecendo é que, diferentemente de outros tempos, hoje você tem famílias inteiras na rua que precisam de
habitação. O déficit habitacional em São Paulo chega perto, beira as 4 milhões de unidades. O que está nessa conta? Aquelas pessoas que já não suportam mais o aluguel, as pessoas que moram em áreas de risco e as pessoas que realmente já estão na rua. E aí você precisa usar a criatividade. A gente se deparou muito com isso nas obras de infraestrutura. Me lembro quando a gente fazia uma pavimentação de uma rodovia, que nós tínhamos várias pessoas, várias famílias no eixo da rodovia. Elas ficavam no Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e viviam da coleta de lixo. O que nós fizemos lá? Nós construímos o que a gente chamou de vila de passagem. A gente enquadrou essas pessoas no Casa Verde e Amarela e construímos uma vila de passagem. A gente tirava as pessoas do eixo da obra e jogava na vila de passagem. A gente preparou essa vila, no caso, germinada de madeira, bonitinhas, arrumadinhas, fizemos uma unidade decorada, lá eles tinham assistência social, então as pessoas saíam do eixo da obra e iam para a vila de passagem. A gente construía a Casa Verde e Amarela. Quando as unidades do Casa Verde e Amarela ficavam prontas, eu tirava essas famílias da vila de passagem, colocava na residência definitiva. Pegava mais famílias da obra e colocava na vila de passagem. Ia fazendo isso. E mais, essas pessoas viviam da coleta de lixo. Ah, vocês vivem da coleta de lixo? Perfeitamente. Vocês vão continuar vivendo da coleta de lixo, só que agora a gente vai profissionalizar essa coleta de lixo. Vocês vão aprender a trabalhar com reciclagem, vocês vão aprender a ganhar mais dinheiro com isso. E aí nós promovemos lá o treinamento, montamos lá uma usina de reciclagem, uma estrutura de separação, e isso deu muito certo, foi um case muito bem sucedido. Quando você pensa que você pode trabalhar com voucher, com aluguel social e com construção, existe uma área existem vários vazios ao longo de locais que você tem estrutura. Quando você pega, por exemplo, sai do centro de São Paulo e vai na direção da Barra Funda, você vai ver vários galpões abandonados e áreas que podem ser utilizados para a construção de habitação de interesse social. Então dá para resolver o problema. Nesses últimos 2 anos foi muito difícil o setor produtivo, principalmente para as pequenas e médias empresas, que sofreram muito com esse abre e fecha do governo do Estado. Decisões sem fundamento. Nós mesmos da Associação Comercial entramos com mandados de segurança contra o governo do Estado para garantir o direito de abertura dos bares, restaurantes e dos bufês também, sem sucesso, porque a mão do Estado realmente é muito pesada. E aí, não só uma pergunta, mas também um testemunho, o único ente da federação que realmente ajudou o pequeno e médio empresário foi a União, com os auxílios emergenciais, com a suspensão do contrato de trabalho, com o financiamento do Pronamp, com juros subsidiados pelo governo, e os estados que tinham as decisões, isso dado do Supremo, agiram de forma arbitrária, fechando o estabelecimento. E os municípios nem se fala, os municípios ficaram de mão atadas com isso. Eu te pergunto, se o Tarcísio fosse, nesse período, governador do Estado, teria fechado o comércio? Não. Interessante o que aconteceu na pandemia. De repente, alguns gestores entenderam que tinham que dar satisfação para a imprensa, para as pessoas. Vamos montar um comitê científico. E delegavam a gestão para esse comitê, sem lembrar que a decisão cabe ao gestor e que tem uma série de repercussões. Eu acompanhei o presidente Bolsonaro quando ele chamava o Paulo Guedes e dizia o seguinte: Paulo, os caras estão fechando tudo. E aí vem a preocupação, vem a capacidade de se colocar no lugar das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, de entender de povo. Se as pessoas não vão poder ir para a praia, os caras fecharam praia. Lugar aberto. Lugar onde você faz exercício. Se as pessoas estão fechando praia, como é que aquele cara que vende biscoito Globo e chamate vai viver? Se não vai ter jogo, como é que o cara que vende churrasquinho de gato vai viver? Como é que o cara que faz bico vai viver?
E o que se pensou naquele momento? As pessoas vão morrer de fome. E se elas morrerem de fome, você vai perder a ordem, você vai ter saque de supermercado, você vai perder o controle da sociedade. Essa era a grande preocupação. Veio aí o auxílio emergencial. O problema é que o Estado tem uma capacidade limitada para operar com isso. E será que todos os fechamentos eram necessários? Eu fico imaginando, toda vez que eu vou ao barbeiro, eu me pergunto, por que a barbearia não podia funcionar? Qual o problema de eu estar sentado numa cadeirinha, com uma máscara, cortando meu cabelo? Nenhum. Nenhum. Por que aquilo tinha que estar fechado? Aí, você criou o comércio clandestino de barbeiro. Você batia na porta, olha, pode entrar, vem aqui, corta seu cabelo. Eu não vi ninguém cabeludo aí andando no meio da rua. Então o pessoal cortou o cabelo. Foi clandestino usando os netgear. Às vezes, uma coisa legal também, às vezes você recebeu o barbeiro em casa, bicho, eu tô sem dinheiro. Ele paga com o Pix. Aliás, o Pix é um sucesso. Um grande sucesso. Mas uma coisa que a gente tem que falar, porque todo mundo fala assim, a gestão da pandemia foi isso, foi aquilo. Gestão da pandemia no governo federal sustentou o emprego no Brasil, sustentou o comércio, sustentou o micro e pequeno empreendedor. Porque o que o governo federal fez? E tanta gente petica, atira pedra. Nós tivemos o maior despejo de liquidez da história do Brasil. Se liberou empréstimo, se liberou os compulsórios dos bancos, se colocou esse dinheiro à disposição da economia, o crédito cresceu 20%, 50% desse crédito foi destinado a micro e pequena empresa. Se criou o benefício emergencial, se permitiu a interrupção dos contratos de trabalho, o governo arcou com parte desse ônus, o governo aportou dinheiro em estados e municípios, botou grana em estados e municípios, postergou o pagamento do serviço da dívida. Quando todo mundo perdeu a arrecadação em função da falta de movimento, o governo recompletou os saldos dos fundos de participação de estados e municípios. Se o governo federal não tivesse feito isso, vários municípios, muitos municípios e alguns estados não pagariam o salário dos seus servidores. E por que se liga isso? Porque as pessoas acabam não tendo conhecimento desses fatos. Não tem noção. Os estados vão pagar salário e, de repente, todos os municípios do Brasil hoje estão no azul. Todos. Nós tivemos, ano passado, o melhor resultado fiscal de estados e municípios desde 1991, com superávit de mais de 100 bilhões de reais. Parece que a gente teve uma safra de excelentes gestores e todo mundo levanta a bandeira para dizer, olha como eu cuidei das minhas contas. Não, recebeu muito dinheiro do governo federal. E aí, nós preservamos emprego. Ano passado foram criados 3 milhões de postos no Brasil, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com a pandemia. Por isso que eu fico pensando, gente, nós enfrentamos a recessão da Argentina, que subtraiu exportações industriais do Brasil. Nós enfrentamos o desastre de Brumadinho, que além da tragédia humana, só o desastre de Brumadinho subtraiu 0,4% do nosso PIB. Nós enfrentamos a crise do Covid, nós enfrentamos a crise hídrica sem racionamento, e como se não bastasse mais nada, ainda veio a guerra da Ucrânia, né, com o primeiro case de banimento financeiro de um estado, de um país. É muita crise junta, mas a gente está saindo do outro lado. Inflação é um fenômeno mundial, houve uma desorganização das cadeias de produção e mais. A gente está vivendo um processo de transição de economia marrom para economia verde. Isso pressiona a energia. No Brasil, não, no mundo inteiro. Reino Unido anunciou inflação para o próximo tri, 10%. Há 20 anos o Reino Unido não tinha inflação. 10% no Reino Unido. E nós estamos saindo do outro lado. Nós estamos saindo do outro lado. O Brasil é um país resiliente, de empreendedores corajosos, competentes. É por isso que a gente começou a ver muito fluxo de dinheiro vindo para cá, que o mundo percebeu o seguinte: as empresas brasileiras são boas e elas conseguem operar nesse ambiente. Não foi só o efeito da taxa de juros, é a adaptabilidade dos negócios do empresário brasileiro também. Então, houve muito acerto e é por isso que a gente conseguiu preservar negócios, é por isso que nós não quebramos. E mesmo nesse período, nós fizemos 143 leilões de concessão. Eu fico chateado com uma coisa,
Eu queria que todo mundo entendesse isso. Toda hora tentam impor a nós narrativas, e a narrativa sempre é a pior possível. Hoje, estou lá no evento, lá em Catanduva, aí recebo lá uma mensagem no meu celular, de uma jornalista, e ela me perguntando o seguinte: olha, estamos fazendo uma matéria, e a gente está percebendo que o investimento público no Brasil caiu, e o investimento privado também caiu, não acompanhou, e vocês tiveram dificuldade para fazer os leilões, e não conseguiram atrair o capital estrangeiro, e esse ano que é a eleição vai ser pior ainda. Então, queria que o senhor falasse sobre isso. Como é que o senhor explica isso? Hein? Nós fizemos 143 leilões de concessão de 2019 para agora, com 2 anos e pouco de pandemia. Contratamos 836 bi de reais. 836 bi. Vamos chegar esse ano com mais de um trilhão. Eu estou há 25 anos mexendo com estrutura e nunca tinha visto isso. Ah, o capital estrangeiro não veio? Bom, mas então por que a Fraport da Alemanha veio para cá e comprou o aeroporto? Por que a Zurich da Suíça? A AENA da Espanha? A Vinci da França? No meio da maior crise da aviação da história, nós fizemos o leilão de 22 aeroportos em um bloco só de Amazônia, 7 aeroportos no norte: Boa Vista, Tefé, Tabatinga, Manaus, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Porto Velho. E quem disputou o leilão? Para operar o aeroporto de Tefé, para operar o aeroporto de Tabatinga, aeroporto de Paris, a operadora de Charles de Gaulle, e a Vinci, que é o maior grupo de infraestrutura da França. E a Vinci ganhou e vai investir 2 bilhões de reais nos aeroportos brasileiros da Amazônia. Isso é conectividade da região norte com o resto do Brasil. Aí abrimos o saneamento, que aprovamos o mapa. Aí eu estou falando que aprovamos, deixa eu fazer aqui uma homenagem ao nosso Congresso. Deputado Celso Russomano, deputado Herculano Passos, deixa eu ver se tem mais alguém, federal aqui. Enfim, obrigado. Os senhores aprovaram muitas reformas e reformas importantes. E isso foi importante para o Brasil. Como que o investimento estrangeiro veio? Aí nós aprovamos o marco de saneamento e tivemos concessões de saneamento, aí umas foram ganhas pelo Fundo Soberano de Singapura, outras pelo BlackRock, que é o maior fundo do mundo de investimentos. BlackRock vai investir no saneamento no estado do Amapá. 7 bilhões de reais em saneamento básico. Então, como é que o investimento não está vindo? Aliás, vem cá, a formação bruta de capital fixo está subindo, o investimento está subindo. E se o investimento público caiu por uma questão fiscal, é porque o investimento privado subiu. Então, tentam impor as narrativas o tempo todo para nós. E aí um pedido: nunca deixem, não permitam jamais que a narrativa se sobreponha à realidade. Porque no dia que a gente permitir isso, a gente vai deixar que a nossa realidade no futuro vire a narrativa que estão nos impondo. Então a gente não pode deixar que a narrativa vire a realidade, a gente tem que saber contar a história real. Não acredito em tudo que vão ler. Eu quero aqui também anunciar a presença do membro da Executiva Nacional do PL, Renato Bolsonaro. Seja bem-vindo, Renato. Tem sempre uma dúvida, né? Quem é o irmão mais bonito? O presidente disse que é ele. Com relação ao ABC paulista, 2 milhões e 800 mil habitantes, 7 cidades, já foi o berço da indústria automobilística. Algum projeto específico em desenvolvimento? Veja que o ABC foi o berço, né, e tem aqui até hoje indústrias importantíssimas. São Caetano é a terra da GM, isso é um marco, né, isso é emblemático. Mas o ABC padece dos mesmos problemas da região metropolitana de São Paulo. A carência de habitação, a falência da habitação, os problemas de saúde, os problemas de segurança, e entendo que as soluções vão partir da mesma forma, elas têm que ser integradas. As questões de mobilidade, as questões de saneamento, as questões de habitação. A habitação hoje é uma questão de primeira necessidade, nós temos que enfrentar imediatamente. A questão de segurança é de primeira necessidade. Agora, nós temos que criar as condições para trazer o setor produtivo de volta. Nós não podemos perder investimento.
Olha que outros estados estão fazendo. São Paulo ainda tem uma proeminência, um protagonismo, que tem uma condição diferenciada ainda, por exemplo, de infraestrutura. Mas se nada for feito, vai ser superado. O Paraná, por exemplo, vai contratar agora 44 bi de investimentos em rodovias, em concessões de rodovias, com pedágio mais baixo que os daqui. Por quê? O governo federal fez o modelo. Então, trouxe alguma coisa diferente, mais maneira. Então, se a gente não cuidar das tarifas públicas, se a gente não cuidar da carga tributária, se a gente não trouxer inovação, a gente vai asfixiar o setor produtivo. Então, a gente tem que ir na direção oposta, né? Na direção de equacionar a questão tributária, de mexer em inovação, de promover o emprego aqui no estado. Então, as questões são muito semelhantes da região metropolitana de São Paulo e a abordagem tem que ser a mesma para aquela que a gente vai dar, como, por exemplo, a gente já falou da questão da habitação. Muito bom. Bom, vamos abrir para algumas perguntas? Pode ser, ministro? Vamos lá. Vamos começar aí. Você pode... por favor, Fábio. Vereador Fábio Soares, por favor. Muito boa noite. Ministro. Boa noite a todos. Ministro, como o nosso amigo Leônio perguntou sobre o ABCBMR, uma coisa que o senhor não comentou, e a gente é muito cobrado aqui na região, sobre as enchentes dos nossos rios. São Caetano é uma ilha praticamente, circundado aqui por vários rios. E em 2013, o governo, na época, disse iniciar um projeto desde Mauá, né? O rio ali é muito estreito, ali perto de Capoava ali, indo até São Paulo, e isso também em todos os outros rios. Gostaria de saber sobre esse assunto, que não foi comentado pelo senhor. O grande problema de enchentes aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Obrigado, Fábio. É interessante que quando a gente fala de problema de enchente, ou quando a gente fala de problema de moradia, a gente tem que entender que esses problemas são interrelacionados. Você, por exemplo, não consegue conduzir um bom programa habitacional sem pensar numa regularização ambiental, sem pensar na questão do saneamento básico, sem pensar na questão da mobilidade. Ou seja, quando a gente fala em planejamento, tem que pensar no planejamento da cidade. Não adianta pensar, vou fazer um programa de habitação, a gente não pode tratar a coisa de forma simplista desse jeito. E aí a questão das enchentes vai envolver recuperação dos mananciais, vai envolver saneamento básico, vai envolver a questão da coleta, do tratamento dos resíduos sólidos e vai envolver as obras de contenção. Então, a gente tem que ter a capacidade de desenvolver esses projetos para entender como que a gente vai dar destino às precipitações. Então, a gente tem, e não é um problema só do ABC, é um problema de todo o estado de São Paulo. A gente tem visto aí vários municípios que têm sofrido com enchentes, né? E aí é uma questão de ocupação desordenada do solo. Então é necessário trazer alguma disciplina e fazer intervenções de contenção que devem ser imediatas. Só, por exemplo, nesse exemplo de integração, quando a gente fez o projeto da Dutra, a gente levou em consideração a questão das enchentes em Guarulhos. Então tem 1,4 bi de investimento em Guarulhos, e muitos desses investimentos estão relacionados à contenção de enchentes. Quando a gente fez o projeto da MRS, da nova ferrovia da MRS, que chega na Baixada Santista, a gente enfrentou também essa questão das enchentes na Baixada. Então, tem uma grande estrutura de drenagem que está sendo colocada e construída junto com o empreendimento ferroviário. E aqui tem que ser da mesma forma. Os problemas são relacionados, os projetos têm que ser feitos do mesmo jeito. E o governo só se preocupa em fazer piscinóis. Próxima pergunta, Dr. João Paulo Chagas, presidente da OAB São Caetano do Sul. Boa noite a todos, boa noite ministro, boa noite presidente. Em seu nome parabenizo a Associação Comercial por essa iniciativa. Uma pergunta acho que bem simples, mas de
difícil execução, né, ministro? Mas você esteve à frente do Ministério da Infraestrutura, então gostaria de saber, para o Estado de São Paulo, quais são os grandes desafios que nós temos no setor de infraestrutura, principalmente na questão de geração de emprego? Estamos aqui num evento também do industrial e do comerciante, também principalmente no aspecto de trazer benefícios para o comércio e para a indústria. E como representante da entidade, de uma entidade da sociedade civil, o quanto essas entidades podem também ajudar no futuro governo do ministro Tarcísio? Bom, eu vou começar a responder a sua pergunta no final. Há tempos atrás, eu me queixava da falta de protagonismo das forças vivas da nação, das entidades, da sociedade civil, da iniciativa privada. Eu achava, tinha a impressão, que o pessoal tinha se acomodado e esperava que o governo resolvesse tudo. Os governos não dão solução para os problemas. Governos devem ser provocados, é saudável que eles sejam provocados. E se a gente tiver essa maturidade, a gente vai se sair muito bem. Mas isso tem mudado. Eu vejo a iniciativa privada, eu vejo as forças vivas, eu vejo a sociedade civil participando cada vez mais. Outro dia eu estava num evento aqui em São Paulo e alguém me perguntou: Tarcísio, qual é o seu projeto para o meu setor? O que você vai fazer para o meu setor se eleito governador do estado de São Paulo? E eu falei: não faço a menor ideia. Porque eu não conheço o seu setor. E qual o problema de eu não conhecer alguma coisa? Nenhum. Mas eu disse para essa pessoa o seguinte: eu não sei o seu problema, mas você sabe. Você sabe exatamente onde o seu calo aperta. E se você me contar onde o seu calo aperta e me disser onde você imagina que a gente pode trabalhar, em conjunto nós vamos construir soluções. E aí, de construir solução, de usar criatividade, de operar orçamento, isso a gente sabe fazer. Isso a gente fez bastante no Ministério. É engraçado, trabalhei a vida toda com infraestrutura para descobrir que eu não conhecia infraestrutura. E é triste você saber que não conhece, viu? Poxa, eu trabalhei tanto tempo nisso e não sei. Mas como é que a gente construiu uma série de agendas, principalmente aquelas de transformação regulatória? Conversando com os setores. Coalizão portuária, vem cá, onde é que seu calo aperta? Quais são os seus pontos principais? Qual é a sua agenda? A minha agenda é essa aqui. Bom, tem 20 itens, cara, 20 itens eu não consigo atender, mas esses 4 a gente consegue. Bom, esse aqui é muito difícil, esse aqui eu vejo viabilidade política de passar no Congresso, esse aqui eu não vejo ainda viabilidade política de passar no Congresso, vamos atuar nessa frente. E a gente vai construindo a agenda. Fizemos isso para o setor aéreo, fizemos isso para o setor de aeroportos, fizemos isso para o setor portuário, fizemos isso para o setor da navegação, e as coisas dão certo. Mexemos em coisas banais, mas que estavam há anos aí. Há anos, por exemplo, você não conseguia operar os veículos de 91 toneladas para transporte de cana. Há anos no Brasil, isso é espantoso, só se usava o Jet A1 como combustível, que é um combustível que tem um ponto de congelamento maior que o Jet A. E, obviamente, ele é mais caro. O Jet A1 é um combustível usado em áreas polares. E é o combustível de aviação usado no Brasil. Quer dizer, você vai sair de Picos e vai usar o mesmo combustível de aviação que o cara usa no Alasca. Isso estava assim há 300 anos e ninguém se perguntava por que isso é assim. E a gente mudou isso. Aliás, nós mudamos um monte de coisa. Agora, eu sabia lá que tinha Jet A1, Jet A, alguém me contou. E alguém me contou e disse assim: bom, agora que eu sei, vamos resolver esse problema. E resolvemos. Então é assim que eu acho que a gente constrói uma série de coisas. Esse papel é fundamental. Então, saber ouvir é fundamental, o diálogo é fundamental. Quando a gente pensa em infraestrutura do Estado de São Paulo, aí tem muita coisa boa para acontecer. Observe que a gente fez, né, nós concluímos a Norte-Sul, então a Norte-Sul termina em São Paulo, né, o trecho de São Simão até a Estrela do Oeste. Nós fizemos a prorrogação da Malha Paulista, um negócio extraordinário, que são 6 bi de investimentos em 5 anos. A gente vai ter a duplicação de capacidade de transporte da ferrovia. Hoje eu estava em Catanuva falando, por exemplo,
do contorno ferroviário de Catanduva. Então eu vou tirar o trem de dentro da cidade, eliminando o conflito ferrovia-cidade, a gente ganha capacidade com isso. Mas lá vai ter também a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, a gente tem o ramal de Rio Preto, o contorno de Rio Preto, né, que vai começar em Mirassol, vai terminar lá em Cedral. A recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama. O ramal de Panorama, a ligação Panorama-Bauru, por exemplo, vai atender toda a região da Alta Paulista, que carecia de investimento em infraestrutura. A gente está fazendo agora a prorrogação da MRS do contrato e vamos acabar com o conflito de ferrovia de carga e passageiros que termina aqui na Estação da Luz. Então a gente vai aumentar a capacidade e eu libero 2 linhas da CPTM, o que diminui a necessidade de investimento para fazer o trem intercidades, o trem de Americana, Campinas para São Paulo. Fica mais fácil para o governo do estado licitar isso. Temos discutido muito a privatização de Santos, 20 bi de investimento na Baixada Santista. A gente sai de 1 para 4 terços para navios de turismo, a gente aprofunda o canal de 15 para 17 metros e de quebra, com a outorga do Porto de Santos, ainda faz o viaduto da Lamoa, o túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente, o túnel da Travessia Seca Santos-Guarujá, enfim, tem muita coisa para fazer. E que vai acontecer com que isso aqui já está montado. Fizemos a licitação da Dutra, então conseguimos reduzir tarifa e botar 7,5 bi de investimento em São Paulo, os outros 7,5 bi de investimentos estão no Rio de Janeiro, mas tem quadruplicação de todo o Vale do Paraíba, Caminho dos Romeiros em Aparecida, viaduto de acesso, tem a Via Expressa em Guarulhos e tal. Tem algumas questões interessantes. Por exemplo, nós vamos trabalhar na Dutra pela primeira vez com Free Flow, que é aquela cobrança automática, sem praça de pedágio. Você paga por quilômetro rodado. Se isso for expandido para todas as concessões do estado de São Paulo, você aumenta a base de pagantes, se você aumenta a base de pagantes, você diminui a tarifa. Acho que o paulista não aguenta mais pagar a tarifa cara de pedágio. E aí nós fizemos uma coisa no governo federal, que o governo de São Paulo deveria ter feito e não fez, que aqui eles prorrogaram o contrato de concessão da década de 90. Isso é um erro, porque eles foram modelados na década de 90. Eles tinham a percepção daquela época, da década de 90. A percepção de risco do Brasil da década de 90, e o que é pior, eram contratos focados em obras e não na prestação de serviço, e com taxas de retorno muito elevadas. Nós decidimos fazer novas licitações de concessão. Então, eu estava lá ontem em Indaiatuba, o pessoal, puxa, não renova a concessão da SP-75. Se eu estou como mandatário, jamais uma concessão dessa vai ser renovada. Nós vamos fazer uma nova licitação, porque aí a gente tem ganhos. Eu consigo trazer mais investimento e baixar a tarifa. Eu consigo, por exemplo, promover o desconto para o usuário frequente, que é uma redução gradativa a cada passagem em praça de pedágio até o período de 30 dias. Então tem muita inovação de operação que você pode trazer. E aí é uma oportunidade que nós temos para mexer nesse contrato. Nós temos que respeitar contrato, porque no dia que você não respeitar contrato, você acaba com o Estado, você expande o investimento, mas dentro do contrato, de forma negociada, você pode trazer um benefício tecnológico que provoca uma revisão, um reequilíbrio econômico-financeiro para baixo, que aumenta a base de pagantes, mantendo o equilíbrio das partes, enfim. E São Paulo tem um grande potencial ferroviário que precisa ser explorado. Então você tem Malha Oeste que foi desativada, você tem um trecho da Malha Sul que foi desativado, então a ferrovia que vinha do Oeste, passava lá, o Presidente Prudente que ia para Mairim, Sumaré, a própria Malha Oeste que também termina em Mairim, que passa em Bauru. Você tem hoje a Malha Paulista, né, que começa em Rubiné, vai até Santos, enfim. Tem muito potencial para a gente utilizar, por exemplo, a mesma estratégia que nós utilizamos para fazer os trens no plano federal, para fazer as ferrovias do plano federal, que é trabalhar com as autorizações. A primeira autorização no estado de São Paulo vai ser de Lençóis Paulista para Pederneiras, vai ser uma ferrovia que vai ser construída pela Bracel, que é operadora de celulose. Ela vai deixar de ser de ferrovia a sua celulose dentro do seu terminal no Porto de Santos. Então isso é um negócio maravilhoso e a gente pode crescer muito nisso. Outra coisa, dá para fazer muita coisa na área da mobilidade urbana. Se você pensar, por exemplo, olha quanta oportunidade perdida. Em São Paulo, uma estação de metrô, Alguém pode estar se perguntando, mas uma estação de metrô é uma estação de metrô. Não! Uma estação de metrô tem que ser um centro de negócio. Quanto é que um banco paga para ter exclusividade
de uma operação em estações de metrô, e o laboratório, e a faculdade poderia estar lá, e os escritórios, e o coworking. A gente perde a oportunidade, e isso gera dinheiro, isso facilita o financiamento. Tem espaço demais para fazer coisa, está faltando a criatividade. Bom, a próxima pergunta vem da nossa coordenadora lá, presente do Núcleo de Mulheres da CISC, Elda Martinez. Por favor, Elda. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Em primeiro lugar, quero dizer que eu acredito em você. E me permita ler a pergunta. Vai aí. Sei que quando perguntamos a candidatos sobre o que é ser um bom governador para o Estado, eles nos respondem com relação a administrar bem as cadeiras de educação, finanças, saúde, infraestrutura, segurança e por aí vai. Eu vejo isso como uma obrigação do cargo para o qual o candidato foi elegido. Então eu lhe pergunto, o que é ser um bom administrador do governo do Estado? Por detrás das responsabilidades diárias, quais são as características de essência para um bom administrador exercer esse cargo? Eu já fui secretária de obras e todos os dias eu me perguntava por que deixava a minha empresa para poder estar lá. Tem uma coisa que eu aprendi com o presidente, e eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Porque eu passei por 3 governos, trabalhei com 3 presidentes diferentes. Foi o presidente mais humano com quem eu trabalhei. Foi um presidente que olhava as pessoas. Quando o cara pega a moto, sai no final de semana e vai para uma periferia de Brasília, ele não está fazendo política não, ele está preocupado se a pessoa está com alguma coisa na geladeira. Ele consegue sentir a dor do outro. Eu acho que qualquer governante, qualquer gestor público, tem que se botar no lugar do outro. E ser um bom governante, na minha concepção, é fazer a diferença. Se você tiver isso na cabeça, pô, eu preciso fazer a diferença, você vai ser um bom governante, você vai cuidar da educação, da saúde, da segurança, da criatividade, da inovação, do investimento, da tecnologia. Se você não for humano e não tiver sensibilidade, você não vai ser um bom governante. Você pode ser o cara mais preparado do mundo, você não vai ser um bom governante. Porque é engraçado, uma coisa que eu aprendi também no Ministério da Infraestrutura, né? Você vai para o campo, você fala com a pessoa, você diz para o cara, estou querendo resolver o seu problema. Aí você vai lá, você faz a ponte, você faz a rodovia, você termina uma pavimentação. As pessoas veem, elas verificam, né, o seu esforço. Você não consegue resolver tudo. Mas as pessoas começam a ser tolerantes com você. E quantas vezes eu ouvi essa mensagem, ministro, parabéns pelo que você está fazendo aqui. Olha, eu preciso disso, eu sei que ainda não deu para fazer. Eu te entendo. Mas quando der, olha isso para mim. Isso é uma coisa muito forte, porque a pessoa passa a ser tolerante. Ela sabe, ela entende a sua limitação. Ela sabe que você não consegue resolver todos os problemas. Mas ela está acreditando em você. Pô, eu estou vendo que você fez isso lá, que você fez isso aqui. Não esquece da gente que eu também tenho isso aqui para você resolver. E eu sei que se você conseguir, você vai resolver. Então, se der, você vai resolver, se tiver condição. E aí você opera com o menor orçamento de todos os tempos, e mesmo assim, você consegue fazer muita coisa, e as pessoas reconhecem o seu trabalho. Então, eu falava para a minha equipe o seguinte, gente, a gente precisa fazer a diferença. Porque se nós terminarmos uma duplicação, nós vamos salvar a vida, nós vamos eliminar a colisão frontal. Se a gente termina uma ponte, alguém não vai mais pagar balsa. Aliás, uma curiosidade só sobre o negócio de balsa. A gente acabou com a balsa do Madeira, e depois a gente falou, acabou a balsa de Santa Filomena, lá no Piauí, que a gente fez outra ponte lá. Não é que o dono da balsa era o mesmo? Agora, o mais interessante, eu fiquei amigo do dono da balsa. Então, tá tudo em paz.
conheci os donos da balsa e fiquei amigo deles. E numa boa. Você acabou com a minha balsa? Não tem problema, você conhece, numa boa. E aí tem uma coisa que eu acredito que é uma coisa do nosso lado cristão. Se você faz a diferença para as pessoas, você vai se santificar por meio do trabalho. E a gente tem que buscar a santificação por meio do trabalho. Bom, quero convidar agora para fazer a próxima pergunta o Walter Moura, que é presidente da Associação Comercial de São Bernardo e vice-presidente da FACESP, que representa a nossa região aqui do ABC. Por favor, Walter. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo, cumprimentar o presidente Leandro, o deputado Celso, o Sérgio Tanuro. Ministro, o ex-ministro Delfim Neto, numa de suas falas, ele afirmou que o ministro Tarcísio é o melhor ministro do governo Bolsonaro. E nós concordamos com o governo. O ABC, como já disse o Leandro, tem mais ou menos quase 13 milhões de habitantes. É um dos maiores polos de desenvolvimento do Brasil. Como todos os polos de desenvolvimento, tem seus gargalos. E um dos maiores gargalos refere-se à mobilidade urbana. E eu queria perguntar ao ministro, que deu uma aula magna hoje para nós, sobre o Brasil que temos, para o Brasil que queremos. O ministro, quais são as suas ideias, ainda que genéricas, para melhorar o transporte urbano na região do Grande ABC? Bom, é aquela questão, né? Você tem que se debruçar ainda mais sobre o problema para pensar em soluções, mas falando genericamente, qual é o grande erro, na minha concepção, da mobilidade urbana, ou do planejamento de mobilidade? É você achar que o problema da mobilidade é uma questão de transporte. Não é. O problema da mobilidade é uma questão de uso e ocupação do solo, de planejamento urbano. É uma questão de distribuição espacial das atividades do município, uma questão de distribuição do trabalho, uma questão de distribuição de horários. Nós temos uma facilidade hoje, uma oportunidade que a gente pode usar, que é justamente a tecnologia de informação. E ela pode nos ajudar a descomprimir horários de pico. Então, esse é um ponto importante. Outra questão, a gente tem que mergulhar nas caixas pretas dos custos, para entender como é essa equação tarifária e saber até em que medida a gente vai calibrar aquela tarifa que é socialmente aceita. E ver quais são as oportunidades, porque amanhã você está substituindo a sua frota diesel por uma frota a gás, e isso vai repercutir ganho ambiental e também ganho de custo. E a gente tem que ver, obviamente, o que a gente pode fazer do ponto de vista de estrutura física, ou do ponto de vista de projeto de mobilidade, em termos de meio de transporte de média ou alta capacidade, respeitando a vocação de cada município. Porque quando você não respeita a vocação também dá errado. É aquela pessoa que quer colocar um monotrilho num município que não cabe o monotrilho, que é um transporte de média capacidade, tem um alto custo de implantação, mas transporta, de certa forma, poucos passageiros hora sentido. Então, a gente tem que ver como trazer realmente o transporte de massa e solucionar a questão do financiamento desse transporte de massa. A gente percebe, por exemplo, toda a dificuldade que é para você implantar linhas, por exemplo, de metrô, né, custa caro. A gente tem uma oportunidade grande nas mãos, a gente vai ver, entendo, a mobilidade melhorando, com os trens de média velocidade que vão começar a permear o estado de São Paulo e, por que não, também a região do ABC. Acho que tem um caminho, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo sempre é importante, e às vezes as pessoas não entendem, mas o afobado come cru, né? Quando a gente pensou em fazer a privatização dos portos, eu não podia começar, por exemplo, com o Porto de Santos. Não podia começar pelo Porto de Santos. Por que não? Porque é um porto mais complexo. A gente escolheu um case primeiro, o Porto de Vitória, um porto menor, menos contratos de arrendamento, um balanço que estava mais equacionado
e ali era mais fácil eu entender os desafios regulatórios, basicamente 3. Como que a gente ia garantir a segurança jurídica para aqueles arrendatários que já estavam contratados, que isso é fundamental, é gente que tem contrato de longo prazo. Segundo desafio, como garantir o bom ambiente concorrencial, porque se eu permito a entrada no capital desse novo concessionário que vai administrar o porto, de operadores portuários ou de armadores, eu corro o risco de do capital esmagar os seus concorrentes, né? Daquele armador, daquele operador acabar agindo em detrimento dos demais, não fazendo a correta gestão daquele espaço, daquele condomínio portuário. E o terceiro desafio, como é que eu vou fazer investimento baixando tarifa? Porque também não adianta fazer privatização por fazer. Eu tenho que ter um ganho para o setor produtivo. O ganho para o setor produtivo é melhorar a qualidade do serviço e reduzir tarifa. E a gente conseguiu fazer isso no Porto Espírito Santo, foi um case bem sucedido, o mercado participou, tivemos 2 players brigando pelo porto no leilão, foi um leilão interessante. E a mesma coisa a gente está transplantando para Santos, né? Então entendemos o desafio. Por que eu estou falando isso? Porque a gente deve começar com aquilo que é mais fácil e está mais evidente. O trem de média velocidade de Campinas para São Paulo é uma coisa muito evidente e dá para tirar do papel rapidamente. Você tem faixa de domínio, você tem linhas lá que já estão colocadas. Opa, fizemos essa primeira experiência, vamos partir para a segunda, vamos fazer Sorocaba, Santos, São José. Opa, dá para fazer isso. Você está falando de um V que, de certa forma, um X, né, que vai pegar uma região importante em termos de PIB. E aí, para começar a derivar ramais para regiões importantes, e isso tem um reflexo gigantesco em termos de mobilidade, começa a fazer sentido. Então, acho que tem que ser feito esse tipo de planejamento, e a gente vai ter que se debruçar sobre essa questão do ABC. Bom, mais duas... Bom, estamos chegando, mais 2 perguntas, depois a gente encerra dado o horário. Eu queria convidar aqui o professor Ricardo, nosso coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia da Associação Comercial, pudesse fazer uma pergunta. Boa noite, ministro. Boa noite, Leone. Boa noite, deputado Celso Russomano. Eu, como professor também na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, aqui atrás do Bife Alegro mesmo, tenho uma honra de estar aqui hoje e ter ouvido o senhor falar em tecnologia e inovação em todas as áreas, né? A gente trabalha muito com tecnologia e inovação, a gente sabe a importância disso nas criações das startups, nos novos desenvolvimentos. Foi feito um levantamento aqui na região do Grande ABC, né? São mais de 10 mil empresas de tecnologias que existem na região, né? São 10.480 empresas que têm de tecnologia aqui na região. E uma coisa que eu gostaria de saber do senhor, na Coreia do Sul, na Índia, foi implantado tecnologia, raciocínio lógico, tudo isso na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, o berço da tecnologia hoje em softwares, né, tá na Índia. Hoje os maiores presidentes, CEOs das empresas de desenvolvimento de software são indianos, né? Qual é o planejamento da educação para o senhor nessa parte de tecnologia e inovação para os nossos futuros alunos? Excelente pergunta. É uma coisa que eu vou discutir com os especialistas em educação. Mas observe, uma coisa que me intriga, a gente não pode mais ter a educação que nós tínhamos há anos atrás. A geração mudou, as coisas mudaram. O jovem tem que se sentir, a criança principalmente, tem que se sentir desafiada, né? E como é que a gente vai manter o estímulo dela para aprendizado? Quantas horas um jovem passa na frente de um videogame? Ela passa horas na frente do videogame porque ela é estimulada a pular de fase. E cada fase que ela pula é uma conquista. Ela tem algum tipo de incentivo. Se a gente não trouxer, não transplantar essa mesma lógica para dentro da sala de aula, com uma geração que é muito mais digital que a nossa, quem resolve meus problemas de tecnologia é minha filha. Não sou eu não sei fazer nada. Ela é que faz. E olha que eu aprendi coisa pra caramba lá no IME, viu? Mas a gente fica desatualizado e rápido.
E os jovens, eles têm uma facilidade para aprender. Agora imagina trazer esse mesmo esquema de incentivo para dentro da sala de aula, para o cara aprender matemática, para o cara aprender história, para o cara aprender ciências, e usando tecnologia, e usando computador. O Estado do Paraná está dando um banho nisso. Tem um secretário de Educação extremamente ligado à área de tecnologia e está trazendo tecnologia para dentro da sala de aula. E se a gente for pensar alto, eu acho que a gente tem que pensar alto, você citou a Coreia, você citou a Índia, imagina que Seul é uma cidade que está indo para o metaverso. Puxa, uma cidade no metaverso, pô, eu quero isso também aqui. Porque imagina você resolver os seus problemas do cotidiano, não no poupa-tempo, na realidade virtual, no metaverso. Você ter o seu atendimento com inteligência artificial. Já estão dando esse passo, isso não é coisa do futuro, isso é hoje, já está acontecendo. Interessante isso. Aí a gente tem que ter um jovem apto a lidar com essas questões, porque se a gente não pensar nisso, a escola não vai formar capacidades. A pior coisa que existe é um jovem chegar no final da sua formação e não ter perspectiva, não saber como ela vai ser integrada no mercado de trabalho. Isso é muito ruim. E hoje sobram vagas para gente altamente qualificada. Então nós precisamos criar essa qualificação. Isso não pode ser um mistério. E a criança aprende tudo. O jovem aprende tudo. Se você botar tecnologia na criança, ele vai aprender. A gente não aprende mais não. Você aprende, é professor. Eu não aprendo mais. Mas o jovem aprende. A gente tem que dar essa oportunidade. Tem que desafiar o jovem a pular de fase. A pular de fase. A pular de fase. E ele vai achar isso divertido. A gente tem que trazer essa experiência para dentro da sala de aula. Vamos para a última pergunta. A Irlanda está aí? Aqui. Irlanda foi presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de São Caetano. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Bom, a minha colinha aqui era sobre mobilidade urbana também, né? Como já foi comentado, e o nosso calcanhar de Aquiles é a parte do transporte público mesmo, né? Aqui na região. Então, desde a década de 90, havia uma promessa de se trazer o metrô para a região, e isso foi passando tempo e a gente continua esperando, mas assim, recentemente foi apresentado o traçado de implantação do BRT, que, como eu falei, a princípio seria o metrô. Segundo alguns especialistas, quando esse modal estiver em atividade, ele já vai estar defasado com relação à quantidade de passageiros, né? Que havia uma possibilidade de 300 mil usuários dia e ele está calculado para menos de 200 mil. A minha pergunta é a seguinte: você avalia uma possibilidade de se rever esse projeto no sentido de promover uma maior integração entre os modais, uma vez que a gente, pelo que a gente tomou conhecimento, até no caso de São Caetano, ele vai ser simplesmente uma passagem. Existem estações, mas a gente não percebeu uma integração com os outros sistemas que estão no município, mesmo com as ferrovias ou futuras ciclovias que venham a ser implantadas. Não, acho que com certeza, não tem como você ter um projeto que não tem integração, e os projetos eles precisam ser discutidos mesmo. A nossa experiência também mostra isso. A gente, quando leva um projeto para escrutínio público, ele sofre muitas modificações. É interessante ver que os instrumentos de participação social estão funcionando. Às vezes a gente submete um projeto para a sociedade, isso aconteceu em várias concessões, a gente chega a receber 700, 800, 1.000, 1.200 contribuições diferentes, e muitas dessas contribuições são interessantes, elas fazem sentido. Quando a gente vê, puxa, isso aqui é importante, isso aqui realmente quem está sugerindo tem razão, né? Teve um pessoal me criticando porque a gente não duplicou o trecho paulista da Rio Santos, que vai de trecho federal, que vai de Angra até Ubatuba. Se você pegar o projeto original, estava prevista a duplicação. Sabe quem tirou a duplicação do projeto? A sociedade. E ela disse o seguinte: aqui tem muito tráfego, aqui tem menos. Se vocês tirarem essa duplicação aqui, a gente baixa a tarifa. Então eu prefiro pagar menos e vir aqui só com adequação de capacidade do que vir com a duplicação nessa extensão inteira. E quando a gente pega o nível de serviço, puxa vida, vocês têm razão.
vão tirar a aplicação desse segmento. Foi uma sugestão dada pela sociedade. Quantas outras, em vários projetos, né, em termos de modelagem, acerto regulatório, composição de capital, então a gente está mudando o tempo todo. Não faz sentido você ter um sistema de massa se ele não tiver integração com sistemas alimentadores. Então isso, se está desse jeito, precisa ser revisto. Então é uma coisa para a gente discutir na prancheta, com o projeto na mão e ver qual é a melhor solução, a solução mais adequada, viável do ponto de vista financeiro, para a região do ABC, em especial para São Caetano. Bom, como eu falei inicialmente, temos mais de 200 perguntas que nós vamos estar encaminhando à tua assessoria, Tarcísio. E antes de nós encerrarmos, eu gostaria que o deputado Celso Russomano pudesse fazer uso da palavra. Por favor, deputado. Obrigado, presidente Alessandro Leone, vice-presidente Sérgio Tanuri, por nos receber aqui, por receber o ministro Tarcísio. Agradeço a todos aqui presentes que deixaram um pouco as suas casas, estarem aqui ouvindo um pouquinho do que o nosso pré-candidato ao governo do Estado está trazendo. Posso lhes dizer que é um homem simples, que não mudou sua forma de ser quando ocupou cargos no governo, inclusive de ministro, que é um homem que gosta de ouvir e de ouvir que ele tira as boas ideias e construiu no Ministério da Infraestrutura a melhor gestão que o governo federal teve, e isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio presidente Bolsonaro. Sou vice-líder do governo no Congresso Nacional e já tive a oportunidade em muitas viagens de ouvir o presidente elogiando o Tarcísio. Acho que, sem dúvida nenhuma, será um grande gestor e espero que a gente consiga ecoar tudo que ele tem falado ao longo dessas viagens pelo Estado, nessa pré-candidatura, para que outras pessoas fiquem sabendo quem é o Tarcísio e esse cara simples, bacana que eu tenho aqui do nosso lado, possa nos ajudar a construir um Estado de São Paulo muito melhor. Muito obrigado a todos. Bom, chegamos ao final do nosso evento. Eu quero mais uma vez agradecer, Tarcísio, a tua disponibilidade de vir ao ABC, em especial a nossa cidade de São Caetano, em poder dialogar com a sociedade civil, com os empresários, com os comerciantes que realmente tocam esse país. A força motora desse país está dentro do empresariado. E dizer que nós estamos aí de portas abertas com o retorno em breve seu e as considerações finais. Bom, só agradecer muito a presença de todos, o carinho, nesse bonito ambiente, estou impressionado, muito bacana. Agradecer aí esse prestígio. Então, obrigado demais, Alessandro Leone, Sérgio Tanuri, obrigado aos parlamentares, obrigado aos empresários, a todos que compareceram. Vamos voltar aqui com certeza, vamos montar um grande time aí para elaborar um excelente plano de governo. Eu acho que com plano e equipe a gente consegue fazer tudo, né? Um bom time faz a diferença e a nossa ideia é fazer a diferença pelas pessoas. Sempre fui intrigado com uma questão que sempre me preocupou, me tirava o sono, que é o seguinte: o que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos e netos? O que vai ser do nosso Brasil lá na frente? E eu falei várias vezes em diversos ambientes isso, e falo sempre, repito sempre, mas é uma coisa que a gente tem que levar para si, eu tento levar para mim. O cabelo vai ficando branco, a gente vai ficando velho, mas a gente não pode se permitir fazer parte de uma geração que não deixou legado, que não fez nada. E eu não quero ser parte da geração perdida, tenho certeza que vocês, para estarem aqui no sábado à noite, também não. Então vamos ser a geração que vai transformar o nosso Brasil, que o nosso Brasil merece. Ele tem que caminhar na direção da sua vocação, que é ser grande.